Quer ser uma pessoa mais equilibrada no ciclismo? Então ouça as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas subestimam as mais velhas. É óbvio que os mais jovens tiveram mais acesso à escolaridade, sabem manusear melhor as tecnologias, tem uma produção de hormônio muito mais ativa, a sua função cognitiva é muito mais rápida, mas os velhos, eles têm a formação da vida. São eles que carregam a sabedoria. E muitas vezes eles pronunciam essa sabedoria de forma simples, comendo o plural, com erros de gramática. Mas isso é muito devido à sua falta de escolaridade, porque lá atrás, na infância deles, muitos precisaram abandonar a escola, estudaram até a quarta, quinta série, para trabalhar na roça e ajudar a colocar alimento dentro de casa. Se você tem entre 5 a 7 anos de ciclismo, com certeza você já foi hiper, mega influenciado. E muitas vezes essa influência, ela ocorreu de forma negativa, desequilibrada. E se você quer encontrar o equilíbrio dentro desse esporte, quer encontrar sabedoria, entre em contato com pessoas mais velhas, as ouça, dê credibilidade, preste atenção, converse com elas, porque com certeza elas viveram muito mais do que você, possuem muito mais experiências e elas tiveram contatos com coisas que você talvez só viu por fotos. Você quer o exemplo clássico disso? As pessoas mais jovens viram Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar jogar. Eu já tive contato com Ronaldo, Romário e Zidane jogando. O meu pai, ele viu Zico, ele viu Rivelino jogar e todos esses outros que eu e você já vimos. E pessoas mais velhas viram Pelé, viram Maradona, viram Garrincha jogar. E todos esses que nós vimos. E aí, quem que você acha que tem mais credenciais para opinar no mundo do futebol? Quem tem mais credibilidade para falar? Quem dentre todos esses foi o melhor jogador, teve as habilidades mais notáveis dentro do futebol? O jovem, eu, o meu pai ou as pessoas mais velhas? E no ciclismo não é diferente, né? As pessoas mais velhas possuem mais experiências e tiveram mais contato com coisas que vemos só por foto, só por vídeos, né? E as pessoas de antigamente, elas acabam contando mais histórias, e as pessoas de hoje, elas só contam vantagens. Essa é a principal diferença entre uma geração e outra. Esses dias um senhor, ele me abordou no meu posto de trabalho e começou a contar a sua história dentro do ciclismo, que foi dos anos 70 até o final ali dos anos 90, né? Depois ele comprou uma motocicleta e teve outras responsabilidades, precisou meio que abandonar um pouco o ciclismo. Ele ainda possui aquelas bicicletas, 2 bicicletas daquela época ele tinha na sua casa, e sempre que dá, ele falou que ele anda com elas. E começou a contar ali a história da época, quando a Peugeot surgiu no Brasil com a proposta de bicicleta e não carro. Falou por que ela fechou as portas para esse nicho. Depois contou também um pouco da história da Caloi, da Monarch, que eram as duas grandes rivais da época ali, as duas marcas mais consagradas no país. E começou a falar também das mudanças tecnológicas nas bicicletas, que não surtiu quase efeito nenhum para o ciclista comum, como eu sou, como ele era na época, como você talvez seja. Falou, né, dos seus pedais, né, dentro das rotas mais consagradas
aqui do interior do estado de São Paulo, falou das amizades que fez, em toda a história que ele trouxe ali. Foi uma conversa de mais ou menos 25 minutos. Eu consegui ver o brilho nos olhos dele, a felicidade, e como o ciclismo realmente transformou a vida dele, como a vida dele e ciclismo são basicamente uma coisa só, né? Em todo momento da conversa eu fiquei vidrado, fixado, e quando acabou a conversa, a vontade que deu era marcar um outro papo com ele e ficar conversando por horas, porque o papo dele me fez amar muito mais o ciclismo, me fez querer olhar a bicicleta de uma forma muito mais especial do que eu olho, né? Meio que mudou, meio que mexeu comigo interiormente. Algo que é muito diferente quando você para conversar com uma pessoa que pedala basicamente de 5 a 10 anos. Ela acha que sabe tudo de ciclismo, sabe o que é bom, sabe o que é mal, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é adequado, sabe o que não é inadequado, sabe o que você precisa vestir, sabe o que você precisa comer, sabe qual é a melhor bicicleta, sabe qual é a pior bicicleta. E quando vão contar uma história, uma experiência, elas só falam delas mesmas, né? Quão bom ela é, quão longe ela foi, quanto ela já investiu na sua bicicleta. O papo geralmente não sai desse campo, né? Não nasce nenhum tipo de paixão pelo ciclismo, nenhum tipo de interesse. Você não aprende absolutamente nada, né? São as pessoas que viram o Messi, o Neymar e o Cristiano jogar e acham que dominam tudo do universo do ciclismo. Segundo ponto, leia livros escritos por ciclistas antigos. O lado bom dos livros é que você consegue conversar com pessoas de outras gerações que talvez você não os conheça, esteja do outro lado do continente, que às vezes já tenham até morrido. E nesses livros eles conseguem te passar que o ciclismo é um esporte lindo, maravilhoso, apaixonante, transformador e democrático, que todas as pessoas de qualquer classe social podem usufruir desse esporte com toda alegria, com toda satisfação. Já os ciclistas de hoje passam a impressão que o ciclismo é um esporte pé no saco, né? Que é algo obrigatório, doído, árduo, sofrido, um verdadeiro sacrifício, segregando as pessoas e passando a noção que é um esporte elitista, onde poucas pessoas endinheiradas podem ter acesso a esse esporte. Os livros conseguem apontar de forma inteligente, lúcida e sábia a inutilidade, a fragilidade e as estratégias de mercado que as novas tecnologias apresentam. Aquilo que a galera de hoje aplaude, né? Os mais velhos, eles meneiam a cabeça em reprovação. Talvez você esteja ouvindo pessoas jovens demais, mas lembre-se, eles viram Pelé, Garrincha e Maradona jogar, e você só viu Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Então eles têm uma visão muito mais ampla da questão. Eu não estou querendo misturar futebol com ciclismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou apenas trazendo uma linguagem figurada para você entender que as pessoas de antigamente tiveram acesso a outros tipos de bicicletas, a outros tipos de tecnologia, além das que tem hoje. Então eles têm uma visão muito mais ampla do que a nossa. Então é sempre sábio você dar ouvido às pessoas mais velhas, às pessoas mais experientes, e não achar que você sabe tudo. Não menosprezar as pessoas de antigamente porque você tem um grau de escolaridade melhor, porque a sua gramática, porque a sua verbalização é melhor do que a deles. Eles, como eu já disse aqui, têm a formação da vida, têm a sabedoria, coisa que a gente só vai alcançar quando chegarmos na idade deles. Aprenda a ouvir as pessoas mais antigas. Quando se fala em sabedoria, geralmente a quem recorremos? Aos filósofos da Grécia, aos filósofos do Oriente, a religião cristã, né? Então tudo remete à antiguidade. Quando você fala em sabedoria, você não consegue encontrar quase nada produzido recentemente. Então sempre tenha em mente que a velhice, ela é portadora de sabedoria. Repare para você ver, nenhuma arquitetura
moderna, por mais glamurosa que seja, construída em Dubai ou nos Estados Unidos, chega perto da complexidade das pirâmides do Egito. Tanto é que até hoje estudiosos não conseguiram chegar no consenso como que aquela estrutura permanece de pé até hoje, né? Devido ao grau de complexidade e sabedoria. Então, coloque isso na sua cabeça. Você quer aprender? Volte seus olhos para o passado. Terceiro e último ponto: se você quer aumentar a sua paixão, o seu amor por esse esporte maravilhoso chamado ciclismo, ouça, converse com as pessoas mais velhas. Se você parar para analisar, na época deles, quando eles começaram a pedalar, pessoas de 40 a 50 anos que pedalam desde a sua juventude, eles não tiveram quase nenhum tipo de acesso a redes sociais. E o auge ali do registro do seu pedal, quando eles levavam alguma câmera fotográfica, era o álbum de foto impressa. Então a maioria dos ciclistas daquela época, o único registro que eles têm da atividade, que prova que eles foram para algum lugar, que fizeram o caminho da fé, que fizeram qualquer outro tipo de pedal mais consagrado, né? É isso. Não tem Facebook, não tem Strava, não tem Relive, não tem nenhum tipo de outro componente eletrônico ali. Eles não tinham nenhum tipo de rede social, nada que eles pudessem estar publicando ali para mostrar para as outras pessoas, né? Então o pedal deles era muito mais recreativo, era muito mais prazeroso, era muito mais puro, era para esparecer, era para viajar, era para se divertir, era para fazer amizade, era para fazer o corpo suar. Então a intenção, a motivação daquela época, do ciclista daquela época, era realmente o amor ao ciclismo. E já hoje não. Os ciclistas de hoje, com todo esse contexto das redes sociais, a maioria não ama o ciclismo, a maioria detesta estar em cima do ciclismo. Mas como eles criaram uma persona de ciclista, como eles precisam continuar alimentando a expectativa que eles criaram na cabeça das outras pessoas, como eles precisam continuar fazendo a manutenção dessa imagem que eles criaram, eles continuam a pedalar para se mostrar, para mostrar a distância que eles percorrem, para mostrar onde eles foram, para mostrar o quão bom eles são, quão corajoso, quão atlético, quão dedicados, quão esforçados eles são. Então essa é a diferença. E isso me leva a acreditar que os mais velhos, se tivessem aquele vigor físico que eles tinham naquela época, mais a paixão que eles tinham pelo ciclismo, jogado no contexto de hoje, eles pedalariam tranquilamente, normalmente, com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo, com a mesma motivação. E se a gente pegasse os ciclistas de hoje, colocássemos numa máquina do tempo com as suas bicicletas, numa era que não tem tecnologia, que não tem internet, que não tem rede social, dificilmente eles subiriam numa bicicleta. Imagine só, pedalar para ter apenas uma foto num álbum que eu vou poder mostrar somente quando vir uma visita em casa. Não. Raras as pessoas de hoje, se entrassem numa máquina do tempo e fossem para aquela geração, continuariam fazendo o ciclismo da forma que fazem, por amor e por paixão. Mas isso eu me arrisco a dizer que são 5% de todo ciclista da atualidade. Sabe por quê? Porque quando você ouve os mais velhos falando do ciclismo, os seus olhos brilham, você fica emocionado. Quando você vê os mais novos falando, o seu organismo sente ânsia de vômito. Pessoal, é isso aí. Vídeo finalizado. E a mensagem é essa: ouça os mais velhos, respeitem os mais velhos, não os subestimem, porque eles sabem muito mais do que eu e você. É isso aí. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Espero você lá. Até mais.